4 dos 1.041 presos em regime semiaberto não retornaram às unidades prisionais após a saída especial de Ano Novo, o chamado saidão. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social, que diz também que eles representam 0,31 e 8% do total dos internos beneficiados pela Vara de Execuções Penais. A medida vigorou das 7 horas e 29 do dia 29 de dezembro às 10 horas do dia 2 de janeiro. Na quarta entrevista da série Perspectivas 2018, hoje é dia de saber o que será preciso fazer para vencer os desafios da saúde pública no DF. Caroline Lasnot foi quem tratou desse assunto. Hoje, nossa conversa é sobre as perspectivas e os desafios para melhorar o atendimento público em saúde no Distrito Federal. Por isso, nós recebemos no estúdio o professor e especialista em saúde pública, Roberto Bittencourt. Obrigada, professor, pela presença, por aceitar nosso convite. Disposição, obrigado, agradeço a oportunidade. Professor, a saúde pública é sempre um desafio para os governantes do DF e ainda assim é uma área com vários problemas. Na sua opinião, quais os principais gargalos que precisam ser sanados na saúde? Carol, são 3 gargalos, 3 desafios enormes, que são desafios bem estabelecidos do ponto de vista de estudo, de planejamento. O gargalo de orçamento financeiro, né? O gargalo na área assistencial e o gargalo na área de gestão, né? Então, quando a gente fala de orçamento, o que seria? É insuficiente? O orçamento é completamente insuficiente. Nós estamos trabalhando pelo menos há 8 anos com orçamento insuficiente. Isso é até mais do que isso, né? A média do governo anterior, do orçamento da saúde, era de 5,5 bilhões de reais ano, né? Esse governo atual está trabalhando com uma média de 4,5 bilhões ano. E tem estudos bem robustos que falam que nós precisamos de 9 bilhões ano aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque nós somos uma estrutura muito forte, muito pesada, é a maior estrutura pública do Brasil. Perdemos só para o Rio de Janeiro, que foi a capital da República. Então, você imagina uma estrutura com 16 hospitais, 14 maternidades, são mais de 3.500 leitos hospitalares, né? 335 leitos de terapia intensiva, perto de 150 centros de saúde e postos de saúde, né? UPAs, CAPs, né? É uma estrutura, Hemocentro, é uma estrutura imensa. Enorme, né? Então, essa estrutura, para ela ser mantida e receber um pouco de investimento, ela precisa de recursos para isso. E os recursos não são esses recursos que nós estamos trabalhando há pelo menos uma década, né? Mas, professor, só o dinheiro também não resolve, né? Preciso investir na gestão desse sistema. O que nós íamos fazer com esse recurso? O que se faz? Qual que seria a ideia de aplicação desses recursos? A ideia principal é continuar, isso tem sido feito ao longo do tempo, né? Reforçando a atenção básica, né? A ideia, inclusive, é que a gente consiga fazer com que os centros de saúde funcionem 24 horas por dia, os postos de saúde pelo menos até as 10 da noite, e com uma estrutura bastante forte de exames, estruturas resolutivas, né? Posso fazer um eletrocardiograma, fazer um exame de sangue, fazer um raio-x, né? 80% dos problemas seriam resolvidos dessa forma. Então, os centros de saúde trabalhariam com duas portas, uma porta para agudo e uma porta para crônico, né? Mas precisamos de gente, precisamos de formação, de equipe de saúde da família suficiente para fazer isso, né? Se a gente fizer isso, rapidamente o efeito é imediato, os hospitais esvaziam, a gente tem capacidade de melhorar muito o atendimento hospitalar, né? E aí diminuiria um outro problema, né, que é a superlotação dos hospitais. Enfim, nós temos um déficit de recurso humano aí na ordem de 5, 6 mil profissionais de saúde. E isso é recurso, isso é investimento, né? Então, e aí entra no terceiro gargalo, que é a questão da gestão, que você perguntou, né? Nós precisamos realmente ter uma gestão mais ágil, Agora, tem que ser uma gestão para o Distrito Federal como um todo, né? A ideia é de ter uma fundação pública de direito privado, para essa fundação poder fazer essa contratação, fazer compra, ter mais agilidade realmente para colocar essa máquina, que é uma máquina muito grande, para funcionar, né? Essa criação do Instituto Hospital de Base, o senhor acredita que esse esforço vale a pena? Esse é realmente o caminho? Eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é que realmente vai dar mais agilidade, vai poder contratar, vai poder, de certa forma, sair da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, a contratação de recurso humano vai ficar mais agilizada. Mas vai transformar o Hospital de Base numa ilha, né?
Então, isso rompe um princípio de planejamento do SUS, que é o planejamento em rede. Nenhum hospital sozinho consegue resolver os problemas de saúde na área pública. Na área privada pode, mas tem como. Mas na área pública não tem. O hospital de base depende de uma rede em torno dele. Então, se ele funciona bem e a rede funciona mal, isso vai causar um desequilíbrio que eu acho que a resultante não vai ser boa. Mas é uma iniciativa. Eu acho que nós temos que fazer o que está sendo feito no hospital de base em toda a rede. A ideia é fazer uma fundação pública de direito privado, que é praticamente um consenso entre as várias entidades que discutem saúde pública, para que ela possa realmente fazer uma gestão mais ágil em toda a rede do Distrito Federal. E sem essa rede completa, o senhor acredita que pode ser um desastre essa mudança só no hospital de base? Não, no desastre, assim... É uma palavra forte, né? Demais. Nós já estamos cheios de desastres, já estamos com a cota razoável. Né? É verdade. Eu acho que nós tínhamos que apostar em avançar. Você perguntou o desafio do próxima gestão, eu acho que esse é um desafio, né? Ampliar um modelo de gestão mais ágil, com capacidade de realmente ter uma intervenção rápida. A população não aguenta mais, né? Já está saturada de problema. E precisamos ter soluções macro, né? Quer dizer, soluções que consigam atingir a população enquanto um todo, né? Por exemplo, nós temos uma região de Ceilândia que tem um vazio assistencial muito grande, precisa de investimento. Construir também, né? Precisa de, enfim, tem o Hospital da Criança, tem vários setores aí. A saúde, ela precisa de investimento constante. Isso não é um problema do Distrito Federal, inclusive, é um problema do Brasil. O SUS está subfinanciado desde a Constituição. Quer dizer, e é uma decisão política, não é uma decisão só... Quer dizer, você mexer no orçamento, que é o decisivo, é uma decisão política, não é só uma decisão de recurso humano. Então, você tem a nível federal, você tem um orçamento de 13,5% para o SUS, nós precisamos de 7,5%, 8,5%, 9% do orçamento federal. Como é que você vai de 3,5% para 9%? Qual é a mágica? Você tem mais de 50% do orçamento federal hoje que vai para pagar o serviço da dívida pública. Então você tem que saber gerenciar isso tudo, quer dizer, e não é só uma questão de gestão, é uma questão de decisão política. Qual é o projeto de Brasil? Qual é o projeto de SUS? Vamos ter mesmo SUS? Não vamos? O SUS vai continuar uma obra inacabada, né? Ou vamos concluir essa obra que é a Constituição? Né? Então, professor, então, o desafio é grande. É grande. Mas tem solução. Tem solução, né? A perspectiva é boa. É boa. Professor, então, muito obrigada pela entrevista, pela sua presença aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. E hoje é dia de conferir as estreias da semana no nosso quadro Cine DF. "120 batimentos por minuto" conta a história do ACT UP, grupo francês que nos anos 1990 ficou conhecido por promover ações não violentas em defesa da prevenção e do tratamento em relação à AIDS. O filme traz um amplo painel do cenário homossexual da época, com seus prazeres, riscos e preconceitos. Destaque para o carisma do ator Nahuel Pérez Biscayart. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. O clássico A Primeira Noite de um Homem, lançado em 1968, está de volta às telonas com cópia restaurada. Após se formar na faculdade, Benjamin Braddock, vivido por Dustin Hoffman, retorna para casa. Indeciso quanto ao seu futuro, ele acaba sendo seduzido pela Sra. Robinson, interpretada por Anne Bancroft. A relação se complica ainda mais quando o rapaz se vê apaixonado pela filha dela, Elaine, a atriz Catherine Ross. O filme impressiona pelo roteiro, pelo desenrolar da história e, claro, pela fantástica trilha sonora. Spencer, what's this? Remake de Jumanji, lançado em 1995, Jumanji Bem-vindo à Selva é mais uma estreia desta semana. O filme conta a história de 4 adolescentes que encontram um videogame cuja ação se passa numa floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos personagens da aventura. Destaque para a atuação de Jack Black, divertidíssimo.
The Square, a arte da discórdia, traz uma questão polêmica, o valor da arte contemporânea. Conta a história de um gerente de museu que está usando de todas as armas possíveis para promover o sucesso de uma nova instalação. Ele decide contratar uma empresa de relações públicas para fazer barulho em torno do assunto na mídia. Mas isso acaba gerando diversas consequências infelizes e um grande embaraço. O diretor Ruben Östlund tenta mostrar como seria a reação humana em situações extremas. Na animação Viva, a Vida é uma Festa, Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova o sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar. O Repórter DF termina aqui com imagens da Ponte JK. Uma boa tarde para você e até amanhã.